Olá, povo de Deus, terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 8, de 11 a 14 e Lucas 17, de 7 a 10. A carta a Tito, juntamente com as duas cartinhas dirigidas a Timóteo, são chamadas de cartas pastorais. Hoje é bastante consensual entre os exegetas que essas cartas não são de autoria do apóstolo Paulo. Aqui não cabe uma série de argumentos que sustentam tal tese. Porém, somente na carta a Tito temos duas indicações interessantes. Fala de Paulo em Creta e Nicópolis, locais nunca visitados por Paulo. Timóteo e Tito foram dois colaboradores da obra missionária de Paulo e muitas vezes enviados pelo apóstolo para visitar as comunidades fundadas por eles. O estágio de organização das comunidades é bem avançado e apresenta uma estrutura de igreja que Paulo nunca conheceu. Os cargos, ministérios, presbíteros e bispos ainda não são bem diferenciados, sendo mesmo confundidos em algumas passagens. Não é possível dizer que haja já um cargo monárquico para quaisquer ministérios exercidos aí. O certo é que a função deles era preservar a ortodoxia no ensinamento de acordo com o que aprenderam de Paulo. É importante observarmos que as pastorais refletem uma situação das comunidades na virada do primeiro para o segundo século, e que a infiltração de doutrinas estranhas entre os cristãos já era muito forte. Daí a necessidade de ministérios que defendam a sã doutrina. A perícope de hoje nos mostra um pequeno núcleo composto por presbíteros, também viúvas, que tinham o encargo do ensino na comunidade. A fidelidade à sã doutrina era tarefa deles junto aos mais jovens. O trecho de hoje também reflete a estrutura familiar na comunidade, onde as mais idosas têm de ensinar as mais jovens as tarefas domésticas e serem esposas e mães exemplares. As virtudes cristãs devem ser cultivadas por todos, formando uma consciência diferenciada na sociedade da época. É preciso saber viver com equilíbrio, piedade e justiça, enquanto se aguarda a manifestação da glória do Salvador Jesus Cristo. Aqui a missão de Jesus é entendida como a de libertação de toda maldade e de purificação do povo, que deve se dedicar a praticar o bem. Nos lembramos, claro, desde o início, as recomendações aos cristãos eram sempre de dar testemunho de fidelidade ao Evangelho e aos valores do reino, mas nunca se isolar e fechar quanto à vida social. A carta a Diogneto, texto do segundo século, nos dá uma síntese muito interessante de como os cristãos viviam na sociedade da época. Diz assim: os cristãos não se distinguem dos demais, nem pela região, nem pela língua, nem pelos costumes. Não habitam cidades à parte, não empregam idioma diverso dos outros, não levam gênero de vida extraordinário. A doutrina que se propõe não foi elaborada por homens curiosos. Não seguem opinião alguma humana, como vários fazem. Moram alguns em cidades gregas, outros em bárbaras, conforme a possibilidade de cada um. Seguem os costumes locais relativamente ao vestuário, à alimentação e ao restante estilo de viver, apresentando um estado de vida admirável e sem dúvida paradoxal.
moram na própria pátria, mas como peregrinos. E enquanto cidadãos de tudo participam, porém tudo suportam como estrangeiros. Toda terra estranha é pátria para eles, e toda pátria, terra estranha. Casam-se como todos os demais, e como todos procriam, mas não rejeitam os filhos. A mesa é comum, não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Se a vida deles decorre na terra, a cidadania, contudo, está nos céus. Obedecem às leis estabelecidas, todavia superam-nas pela vida. Amam a todos e por todos são perseguidos. Desconhecidos são condenados, são mortos e com isso se vivificam. Pobres enriquecem a muitos, tudo lhes falta e têm abundância de tudo. Tratados sem honras e nessas desonras são glorificados. São amaldiçoados, mas justificados. Amaldiçoados e bendizem. Injuriados tributam honras. Fazem o bem e são castigados quais malfeitores. Supliciados alegram-se como se obtivessem vida. Hostilizam-nos os judeus quais estrangeiros. Perseguem-nos os gregos e, contudo, os que os odeiam não sabem dizer a causa desta inimizade. Testemunho belíssimo dos cristãos no segundo século. E que Tito tem reflexo na cartinha dessas recomendações paulinas, né? Lucas 17, de 7 a 10. Estamos outra vez diante de uma parábola de Jesus dirigida aos seus discípulos e que aos nossos ouvidos parece ser de uma exigência brutal, descomunal. São apenas 4 versículos, vamos ouvi-los. Disse o Senhor aos seus discípulos: qual de vós, tendo um escravo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá quando ele regressar do campo: vem cá depressa, senta-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me o jantar, cinge-te para me servires, enquanto eu como e bebo? Depois comerás e beberás tu? Deve estar grato ao escravo por ter feito o que lhe mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O exegeta espanhol Schekel nos diz: a parábola, com toda a dureza da cena descrita, vem sublinhar a relação de serviço do discípulo. Não pode alegar direitos nem exigir remuneração. O que lhe compete é simplesmente estar a serviço de Jesus, com a humildade de quem reconhece a desproporção entre sua prestação e a tarefa encomendada. Eu gosto de tratar deste texto no viés da gratuidade. Estamos tão viciados nesta sociedade onde tudo tem seu preço, sua recompensa, calcados numa ideologia de meritocracia, que falar em gratuidade parece soar como uma blasfêmia. Em termos religiosos, tal vício é tão nocivo que gera um relacionamento de mercado com Deus. Propomos-nos a fazer isto ou aquilo esperando uma recompensa de Deus. Nem mesmo para fazer a caridade nos movemos dentro do espírito da gratuidade. É como se nos metemos a fazer o bem desde que isso implique um desconto no imposto de renda. Estamos nos aproximando do tempo de Natal. Quantas pessoas generosas aparecem. Porém, se tal generosidade não serve para abater no imposto, que pelo menos sirva para mostrar a caridade
de tal gesto na mídia? Será que temos coragem de assumir a orientação de Jesus? Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Fazer o bem mergulhado no espírito da gratuidade. Isto basta. Um beijo no seu coração.